Depois da enxurrada de comentários no último vídeo falando sobre a série de Devil May Cry da Netflix, muitos deles defendendo a série, eu decidi reassistir, vê-la com olhos mais brandos e procurar ser imparcial na minha análise. Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo que o último, então para facilitar, eu vou deixar os capítulos separados aqui na barra de rolagem. Só para deixar claro, o objetivo desse vídeo não é convencer ninguém a concordar comigo, e se você gosta do meu conteúdo, deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Então para começar, vamos falar sobre a animação. E a animação de Devil May Cry da Netflix está linda, fluida, detalhada e a qualidade, principalmente nas cenas de combate, não deixam a desejar. Tem alguns problemas quando tentam misturar 2D e 3D e em cenas de transformação de Devil Trigger, mas é algo que pode facilmente passar batido. Dito isso, o problema não está na animação. Mas não basta uma animação bonita para que uma série seja boa. A falha da série de Devil May Cry da Netflix está numa camada muito mais profunda, mas que não pode ser escondida com uma animação bonita. Alguns comentários também fizeram elogios à trilha sonora da série. Eu falei apenas um pouco sobre isso no último vídeo, mas agora eu vou ser mais incisivo. A trilha sonora de Devil May Cry sempre foi marcante. E sempre foi usada de forma maestral durante o desenvolvimento dos games. As cenas de combate são ambientadas pelas músicas da série, e quanto melhor for o seu gameplay, melhor será a sua experiência sonora. Conforme os combos se desenvolvem, o seu ranking vai subir de C para B, depois para A, S, SS e finalmente SSS. Nos primeiros estágios você consegue ouvir a música de fundo baixinho, mas conforme desenvolve o seu combo e alcança os melhores ranks, o som da música aumenta, todos os instrumentos são inseridos, e quando está no auge do combo, arrasando com seus inimigos, jackpot! Pode-se ouvir o vocal da música enquanto joga os demônios de um lado para o outro e faz aquela provocação que deixa os seus inimigos com cara de bobo. Essas músicas foram desenvolvidas especialmente para os jogos, e cada personagem tem a sua própria música tema. Tendo isso em mente, é difícil tecer elogios para a trilha sonora da série. Se eu desconsiderar completamente o absurdo de American Idiot no episódio da invasão, nós teríamos uma trilha sonora cheia de new metal genérico, que não é necessariamente ruim, mas também não tem nada de memorável. Isso não destrói a experiência da série, pois se considerar que são músicas cheias de energia e somar isso a uma animação de qualidade, a série tem tudo para ser boa, certo? Poderia ser, mas uma série não se sustenta de ambientação e trilha sonora. Então, agora vamos falar sobre o roteiro e os personagens e vamos encontrar onde a Netflix falhou e por quê. A cena inicial da série é empolgante e me lembrou a cena do assalto em Batman The Dark Knight. Nosso vilão se mostra habilidoso, sádico e teria deixado o Coringa orgulhoso. Por algum motivo, ele rouba a lendária Sword Edge of Sparda, ou Espada de Esparda. Tá aí um trava-língua para você treinar. Mas espera, onde é que eu já vi alguém querendo roubar a Sword of Sparda antes? Então, aqui eu dou o braço a torcer. O nosso coelho faz uma boa entrada, mostra a que veio e, como foi um tema bastante recorrente nos comentários, sim, sua história é bem desenvolvida e ele faz um vilão bem decente. No entanto, tem um ditado que diz: até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia. Se o audiovisual da série é o primeiro acerto, o coelho é o segundo que conclui e torna verdade o ditado. A partir daí, as coisas começam a ficar complicadas. Na próxima cena, vemos Dante e o primeiro deslize da série. Enquanto o Dante dos games me foi apresentado assim, Invitation, huh?
party's getting crazy. Let's rock. Na série, ele fica atordoado apenas por ser atingido por uma bolsa. Admito que fiquei incrédulo. O que é que tinha na bolsa, hein? Pesos de academia? Mas segue o jogo. Depois disso, conhecemos a Lady, que está com uma roupa bem sem graça em relação à forma como ela se vestiu durante os jogos em que apareceu. Mas e daí? Na série, o Enzo também não está fiel, e ninguém se importou por não ser o Morris. Aí cara, ninguém te proibiu de usar uma licença poética, mas pega leve, beleza? Várias equipes de mercenários vão atrás do Dante porque o vice-presidente dos Estados Unidos quer o colar dele. Aí presida jogou o DMC3, né? O Dante se diverte colocando os mercenários no lugar deles, mas é só a Lady dar as caras que ele é totalmente nerfado. Perde velocidade, reflexo, força, resistência e vira uma criança de 5 anos. Ai, mas ela tem balas especiais. Mano, se o Batman tivesse passado 6 meses se preparando para combater o Dante, ele não teria tudo que a Lady tinha à disposição para incapacitar ele toda vez que entram em confronto. Balas especiais antidemônios, que funcionam no Dante, mas no Coelho não. Arminha de choque, que massa, deve ser muito mais poderosa que o tiro que perfurou o abdômen dele só alguns minutos antes. Soro tranquilizante com explosivo? Lança-chamas, tá, eu entendi. O Dante tinha que ser capturado nessa cena, tava no roteiro. Agora é a vez do Coelho e dos demônios que ele trouxe consigo dos jogos da franquia de atacar o comboio em que estão transportando o Dante e o colar. Ah, mas agora o Dante vai se libertar e vai dar uma surra nesses demônios, né? É médio. Dessa vez, Dante conseguiu ser capturado pelo Coelho e os capangas dele. Sim, o herói, protagonista da capa do jogo, passa mais tempo encarcerado que livre ou lutando na série. Particularmente, eu não consegui pensar em outra expressão além de patético. Agora, aprisionado pelo Coelho, ele está num avião e só de ver um foguinho ele começa a ter flashbacks do passado. Ele não é só bucha, ele virou um chorão. Fogo! Ah, meu Deus, a casa queimou com a minha mãe e irmão dentro. Mulher loira! Ah, mano, minha mãe era loira, ela tinha cabelo também. Nos games, o Dante nunca deixou o seu passado interferir nas lutas. Quando ele tinha um assunto para resolver com o passado, ele ia até lá e resolvia. A situação era a mesma. Demônios invadiram, queimaram a casa e a mãe dele morreu. Mas isso nunca o incapacitou. Por que o personagem precisa ser traumatizado para ser profundo? Eu sei que muitos dos argumentos em relação à vulnerabilidade e fraqueza do personagem são por ele ser jovem e inexperiente, mas foi impossível não traçar um paralelo entre esse Dante e o de Devil May Cry 3. O Dante de DMC3 é o mais jovem, pois cronologicamente o 3 é o primeiro. Ele tem lá seus 18 anos, uma idade muito próxima do que vemos na série. Jovem, imaturo, arrogante, falastrão e absolutamente foda. Esse é o Dante jovem que os fãs conhecem. Enquanto muitos argumentam que ele ainda não sabe usar seus poderes, em DMC3 ele ainda não sabia usar seus poderes. Ele só vai ter acesso ao Devil Trigger depois de lutar com Virgil, seu irmão gêmeo, lá pela missão número 7 do jogo. O jogo tem 20 missões, então você passa mais de 1/3 dele sem acessar os poderes do Dante. Sabe o que ele faz em 7 missões sem seus poderes? Ele leva o Cerberus para passear na coleira. Sim, Cerberus, o cão de 3 cabeças que guarda o submundo. O Dante dá fim nele sem usar seus poderes. Depois disso, Dante enfrenta os irmãos Agni e Rudra, 2 demônios cujas cabeças não ficam no pescoço, mas sim cravadas na guarda da espada. Dante faz bullying com eles. Esses mesmos demônios foram adaptados na série de forma tão sem graça que você quase nem percebe que são eles. Sério, onde é que os produtores estavam com a cabeça quando fizeram isso? Na espada? O caso é que Dante sempre foi um personagem extremamente carismático e poderoso. Ele provoca os inimigos, tira onda com a cara deles, faz piada, acrobacias, mas na hora de lutar a sério, a sua determinação é implacável. A série tenta fazer isso, mas ele não consegue ser fodão por uma cena inteira sequer. Antes de terminar de dar fim ao grupo de mercenários, a Lady chega e tira todo o brilho. Mesmo surpresa com as capacidades dele,
ela o incapacita sem dificuldade e o leva prisioneiro. Agora eu quero falar sobre a Lady. E a Lady, meus amigos, não importa o quanto eles tentem retratar que ela é foda na série, porque essa é a introdução dela no jogo. Ela é forte, inteligente, rápida, preparada e não obedece ordens de ninguém, senhor vice-presidente. Ela não precisa de exposição forçada nem de roteiro impondo a superioridade dela. Ela mostra tudo isso em ação, com estilo e personalidade. Em DMC3, Lady brilha por mérito próprio. Já na série, ela é militar. De onde é que tiraram isso? Sério, fala palavrão em todas as cenas. Tem sempre uma artimanha preparada para neutralizar o Dante. É fria, arrogante e não é a Lady. Pode ter heterocromia, usar o mesmo nome e copiar a parte da história que interessa para uma adaptação forçada, mas a Lady tem muito mais personalidade que essa personagem mal escrita. Para tentar dar um background de profundidade, fizeram um episódio inteiro focado no passado da Lady e do Coelho, uma interpretação bastante possível em relação ao passado narrado dela em DMC3, mas só para vilanizar ainda mais os humanos e inocentar os demônios, que aqui viraram vítimas de outros demônios, e adivinha? Dos humanos! E por fim, o Virgil. Eu não quis falar sobre o Virgil no último vídeo, porque era muita vergonha alheia, mas parece que não tem como escapar disso agora. Quando o Metamorfo apareceu com a forma de Virgil e tocou um trecho de Bury the Light, eu tive esperança. Até aquele momento, eu ainda acreditava que a série tinha potencial. Mas quando mostraram um Virgil que lutava pela causa dos demônios a favor de mundos... Peraí. O Virgil, irmão gêmeo do Dante, está lutando para combater a opressão dos humanos ao inferno, ou Makai, seja lá como queiram chamar, ao lado de outros demônios e está a serviço de mundos? Como assim? Eu não entendi. O que isso significa? Cara, se você comer toda a Nutella, cagar no pote e colocar de volta na geladeira, não vai ser tão feio quanto esse enredo. O Virgil é um personagem essencialmente individualista, autocentrado. Até esse momento, essa adaptação desrespeitou todos os princípios mais fundamentais da obra original. Também tentaram remover o elemento místico, dando uma explicação científica mal elaborada para a existência dos demônios, dizendo que eles são frutos de uma linha evolutiva diferente. O Coelho Demoníaco deixa de ser o vilão absoluto quando a série já não consegue mais fingir que o plano de abrir o portal entre o mundo humano e o Makai tem algum peso real. De repente, tudo vira uma grande inversão moral. Os vilões não são mais os demônios, mas sim os humanos, mais especificamente os Estados Unidos, numa alegoria nada sutil à Guerra do Iraque. A série sugere que Sparda separou os dois mundos, condenando os pobres demônios a se canibalizarem, como se fosse um campo de refugiados mágico. Sim, demônios, aqueles mesmos que, nos jogos, massacram humanos por puro entretenimento, agora são tratados como vítimas da opressão imperialista. E adivinha só, quem surge como defensor da causa? Virgil! Isso mesmo! O cara que sempre foi um lobo solitário, agora virou um justiceiro social do submundo, querendo libertar os demônios. Eles devoram humanos. E nós não vemos com bons olhos humanos que devoram humanos, entende?
No final das contas, o que a série da Netflix fez foi pegar o nome Devil May Cry, vestir uma fantasia de fidelidade estética e arrancar fora a alma da coisa toda. Porque não é só sobre demônios e espadas. Devil May Cry é sobre personagens que brilham por si só, com personalidades marcantes, motivações claras e uma narrativa que mistura ação insana com um draminha familiar. Não esse monte de plot artificial que a série jogou no nosso colo como se isso fosse profundo. Devil May Cry e política? Sério? Que preguiça disso! O Dante da série pode até parecer com o Dante visualmente, mas é só isso. A Lady carrega um nome e os olhos diferentes, mas não é a mesma personagem. E o Virgil? Bom, o Virgil é o maior desrespeito de todos. Transformaram um dos personagens mais emblemáticos e complexos da franquia num capanga de ideologia rasa. Então, se você curtiu a série, tudo bem, sério, tá tudo certo, gosto é gosto. Mas se você nunca jogou os jogos, principalmente o Devil May Cry 3, saiba que o que foi adaptado aqui não chega nem perto do material original. Essa adaptação serve no máximo como um cosplay de luxo, mas a essência da história foi completamente removida e deixada de lado. A Netflix pode até ter acertado no estilo, mas errou feio na substância. E isso, meu amigo, não é Devil May Cry. Isso não tem alma. E o que é pior, a Netflix e a Capcom viram essa estratégia dar errado com Velma, Branca de Neve, Os Caça-Fantasmas, o segundo jogo de The Amazing Spider-Man, e mesmo assim foram por esse caminho. Eu entendo que a animação fez sucesso e trouxe novo fôlego para os games, mas quem já viu onde essa história termina, sabe que não é um final feliz. E eu prefiro que a franquia termine por aqui, porque depois do que eu vi, eu tenho medo que a continuação seja sobre demônios invadindo as redes sociais e exigindo o direito de se tornarem transhumanos. E como já foi anunciado, a segunda temporada vem aí. Agora, se você não se importa, eu vou jogar o meu Devil May Cry HD Collection, consumir o que essa franquia tem de melhor e esquecer que essa série existe. E se no futuro o mundo conseguir esquecer também e todos pensarem nela como um delírio coletivo, talvez, apenas talvez, ainda haja esperança para todos nós. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.